Olá, tudo bom, pessoal? Vamos de novo? E aí, como é que estão os estudos? Como é que foi a última aula? Quebra de paradigma, do lado certo do mercado, hein? Mexeu com as bases, mexeu com os princípios, com o que vocês aprenderam até agora, com o que vocês imaginavam que deveria ser? Então, é por aí. Que, basicamente, o que nós temos que fazer para ganhar dinheiro no mercado é uma leitura certa, né? Nós temos que estar sempre do lado certo do mercado. Eu digo que a gente vem com esse viés cognitivo, né? com essa falha, vamos dizer assim, né? de tomada de decisão, querendo sempre comprar barato, né? Só que na bolsa o barato sai caro, né? Então vamos começar a aula de hoje. Nós vamos começar a aula de hoje revisando alguns conceitos, né, que, na verdade, são muito importantes e são alguns insights, então, das aulas anteriores, para que a gente possa avançar no nosso conteúdo. Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre a filosofia Trend Following, ok? Antes de entrar a fundo no que significa a filosofia Trend Following, vamos rever os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, pelo menos os mais importantes. Para ganhar dinheiro na bolsa, precisamos especular. E ao especular, temos que aceitar correr um determinado nível de risco. Tá? Risco zero é igual a retorno zero. Então, quando você limita o risco, você limita o retorno. É simples assim. Tá? Se você fizer uma trava de risco, olha, você não pode perder mais do que R$1.000 por dia, no day trade, por exemplo. Você está limitando o risco. Né? E aí, ao limitar o risco, automaticamente, o que é limitado? O retorno. Então, assim, o sistema de trading ele precisa ser analisado com outras métricas, com métricas estatísticas, né? E não se basear em nunca perder, porque não existe isso. Né? A Bolsa de Valores é um ambiente de renda variável e na renda variável a gente perde, né? A gente ganha e a gente perde porque o preço ele oscila, ele não é fixo. Eu sempre digo, né? A pessoa que coloca R$100.000 na bolsa, né? Vamos dizer que alguém ganhou de herança, né? Ou foi demitido e recebeu um PDV, aí o cara aplicou R$100.000 na bolsa. Bom, se ele tinha esse dinheiro na poupança, numa renda fixa, ele tinha R$100.000. Tá? No momento que ele colocou na Bolsa de Valores, deixou de ser R$100.000. Passou a ser algum número nos próximos 12 meses, tá? Entre 75.000 e 125.000. Porque vai oscilar. Ele não é mais 100, ele é 75, 120, 75, 120. Né? E aí, por que esse é o maior risco da Bolsa? Porque vamos imaginar que quando ele estiver lá no 75, ele precise resgatar o dinheiro. Aí ele vai realizar o prejuízo, né, de 25%. Então, por isso que as pessoas acabam se dando mal, elas não se dão conta disso. Né? O dinheiro deixa de ser fixo, ele passa a ser variável. Okay? O trader de longo prazo, o que faz operações de position, é o que apresenta a melhor relação risco-retorno. Percebam o seguinte, eu não estou falando que é o melhor retorno, né? É a melhor relação risco-retorno. Tá? O day trade é a operação de maior risco, todo mundo sabe. Tá? Por ser uma operação de maior risco,
em retornos percentuais, é a que dá também o maior retorno. Só que, às vezes, o retorno vira, né, prejuízo, e também é a que dá maior prejuízo. Então, olha só, day trade é a operação de maior risco e retorno, tá? Swing trade é um pouquinho menor, mas o day trade exige dedicação exclusiva, né, durante o pregão. Swing trade exige que você opere praticamente todo dia, porque aí o dia que a ação dá aquela puxada, vamos dizer que você não está acompanhando e você perde aquela oportunidade, né, de realizar aquele lucro. Vamos dizer que ela sobe 8% em linha reta e depois devolve metade desses 8%, você perdeu a oportunidade, né, de realizar esse baita resultado aí. Então, por isso que a estratégia de position é a melhor relação risco e retorno, porque você não precisa, você não precisa se dedicar de forma ativa na bolsa para ter um resultado muito bom, né? Então, assim, lembra lá nas primeiras aulas, não sei se vocês fizeram o módulo 0, mas quando eu falo do pai rico, pai pobre, que eu falo de renda ativa e renda passiva, o position praticamente é uma renda passiva, porque você você utiliza 15 minutos apenas por semana para tomar sua decisão e executar essa decisão tomada na segunda-feira pela manhã. Pronto, né? A semana inteira, o que acontecer na bolsa durante a semana inteira não interessa, não interessa, tá? Uma ação reflete a expectativa do consenso de mercado e não os seus resultados de forma objetiva. Então, por isso que uma ação ela cai quando tem bons resultados, ou ela sobe quando tem resultados ruins, porque, na verdade, né, como a gente viu nas outras aulas, não são os resultados que impactam, né, objetivamente, diretamente, o sobe e desce da ação, mas sim a expectativa do consenso de mercado, que essa é difícil de se ter, né, de se conseguir, principalmente ativo por ativo. Os fundamentalistas não acertam o timing, né? Nós vimos em alguns exemplos, e os grafistas não se interessam em saber o motivo da tendência. Então, a princípio, cada um só usa um olho, né? Então, nós não temos uma visão tridimensional, nós não temos uma visão das duas coisas que, na verdade, deveria ser a correta, né? Deveríamos ter uma visão do todo, né? Uma visão da tendência e uma justificativa para ela. A tendência primária é a que possui a menor volatilidade errática. Por quê? É fácil você manipular uma ação durante um determinado pregão, dia de pregão, que é no intraday, né? Basta você movimentar alguns milhões, alguns robôs ali, alguns algoritmos, você movimenta o papel, você faz, né? Principalmente o fundo, aquele Renaissance, do matemático Jim Simons, que é o fundo mais rentável, né, do mundo, em renda variável, ele se baseia justamente nisso, né? Ele faz algumas movimentações de direção, de direcionamento, para forçar o direcionamento de preços e se beneficiar com isso, né? Não sei até que ponto isso é legal, né? E pela legislação americana e brasileira, mas infelizmente é o que temos, né? Existem algoritmos desenvolvidos para isso. Eu acho que não deveria ser legal, né? Mas fazer o quê? Prever movimentações de preços e determinar o valor justo de uma ação são as maiores furadas que estão nos livros. Isso é absolutamente impossível. Então, gente, não que seja absolutamente impossível. Bom, prever movimentações de preços é impossível. Determinar o valor justo de uma ação,
naquele exato momento, também é impossível, porque o valor justo ele já existe, né? Ele já está lá, é o valor que está sendo negociado. Agora, o que acontece? Os fundamentalistas, eles querem projetar o preço para daqui a 12 meses, né? Então, eles querem fazer um fluxo de caixa numa planilha em Excel e acertar na mosca que o valor daqui a 12 meses vai chegar naquele preço que eles estão dizendo. E aí sim, isso é também impossível, né? Porque durante 12 meses muita coisa acontece que não está, com certeza não deve estar nessa planilha de Excel, né? Uma ação não está barata só porque se desvalorizou. O que caiu 90% pode cair mais 90%, nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, o maior risco da bolsa é perder dinheiro, né? E o maior risco ainda é querer recuperar o dinheiro que foi perdido. Enquanto a empresa possuir fundamentos, a tendência de alta pode se manter por mais de 3 anos. Então, gente, é simples assim, né? Investir em empresas lucrativas e rentáveis e permanecer com elas enquanto elas estiverem reportando serem lucrativas e rentáveis, né? Nós temos várias empresas aí que continuam sendo lucrativas e rentáveis desde o IPO, já passados mais de 3 anos, e com excelentes históricos de trades em tendências primárias, que deram excelentes resultados, aí de mais de 100% de retorno. O mais provável é que a ação mantenha o seu movimento inercial, seja de alta ou de baixa, até que forças ajam sobre ela, né? Então, assim, isso é uma estratégia agressiva, né? Investir em empresas em recuperação, processo de turnaround, significa que você está apostando numa recuperação, né? É como se estivesse apostando, eu vou apostar, quem é que vai viver mais, uma pessoa que está na UTI ou uma pessoa saudável, né? Um esportista saudável, um maratonista. Então, assim, apostar, né, numa pessoa que está na UTI, como é o caso de uma empresa em recuperação judicial, é muito arriscado, né? Mas, de novo, né, o risco é proporcional ao retorno. É muito arriscado, mas se realmente a empresa se recupera, ela te devolve aí 300, 400, 500%, ou até mais, né? Eu tenho cases aí de empresas que multiplicaram por 15 o seu valor depois que se recuperaram. Mas você está correndo o risco de perder todo o seu capital, né, se o processo de turnaround não der certo. Mas o mais importante neste insight é saber que existe, por trás do sobe e desce da ação, existe um movimento inercial. Tá? Este movimento inercial, ele tem uma probabilidade maior de se manter do que o inverso. Vou dar um exemplo, né? Não sei se vocês lembram, tem um filme que eu acho que é Clique, né? Um filme de comédia que o cara tinha um controle remoto e aí ele pausava a mulher, diminuía o volume do latido do cachorro, etc. Então, imaginem o seguinte, imaginem que vocês estão assistindo uma partida de futebol, tá? Ao vivo, e vocês têm um controle remoto que nem aquele do Clique, né? E aí o juiz marcou um pênalti, tá? E o jogador vai chutar a bola, e aí o jogador chuta a bola. E a bola vai em direção ao gol até a metade do caminho. Você está, né, assistindo a partida, e aí você aperta no pause. A bola para na metade do caminho. Eu pergunto para vocês, ao apertar o play, né, tirar do pause, o que vocês apostariam? Que a bola continuaria indo em direção ao gol ou que ela voltaria em direção ao jogador que a chutou? Pois é. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, para que lado está indo o preço da ação? É para esse lado que eu vou, porque lá é onde tem o movimento inercial, né?
ela tem que mudar de direção. Percebam o seguinte, ela tem que mudar de direção para ir para o outro lado. Então, por que eu vou comprar uma coisa que está caindo só porque está ficando mais barato? Porque ela tem que parar de cair, ela tem que fazer um esforço hercúleo, né? Ela tem que parar o movimento inercial atual, tá? E começar a fazer outro, sentido contrário, para que eu ganhe dinheiro. Não faz sentido isso, gente, não faz sentido. Claro que para day trade faz. Por quê? Porque no day trade uma ação sobe e desce 1% durante o dia umas 5 vezes. Tem uma ação que sobe 1%, aí cai meio, aí sobe mais 1, aí cai 2, aí sobe meio. Então, assim, o movimento errático, né, durante o dia, no gráfico de 15 minutos, 5 minutos, aí eu concordo com vocês, mas no longo prazo, em posições de position, existe um movimento inercial muito forte ali, e principalmente se a empresa for lucrativa e rentável. É muito difícil esse movimento inercial ser para baixo, né? Porque a empresa é lucrativa e rentável, e está crescendo, mais importante, né? Mas depois, quando a gente entrar nas aulas fundamentalistas, nós vamos ver quais são os indicadores mais importantes para cada tipo de empresa, né? Então, a melhor estratégia é utilizar a análise fundamentalista para verificar se existe algum fundamento para a tendência de alta. Necessário também utilizar a análise gráfica para não ser vítima da volatilidade errática. Tá? Se existe algum fundamento para a tendência de alta, porque se não tiver fundamento, ela desaba da noite para o dia. Assim como uma bolha estoura, é o estouro de uma bolha, né? Em resumo, então, das aulas anteriores, para ficarmos sempre no lado certo do mercado, o melhor a fazer é comprar o que está subindo, ou seja, em tendência fundamentada de alta, e vender o que está caindo. Né? Simples assim. Mas não é tão simples, mas ao mesmo tempo é simples. Né? Nós temos que apenas entender, interpretar o mercado, interpretar os movimentos de mercado de longo prazo. Okay? Então vamos lá. O que significa trend following? Né? Trend significa tendência. Todo trader precisa de uma tendência ou você não será capaz de vender a preços mais elevados. Percebam o seguinte, se a ação não estiver em tendência de alta, você vai comprar e vender. Quando você for vender, você vai vender pelo mesmo preço que você comprou. E aí você não ganhou nada. Né? E following significa seguir essa tendência. Né? Então, os seguidores de tendência sempre esperam ela se estabelecer para então segui-la. Então, percebam o seguinte, eu não vou comprar a ação de uma empresa que fez IPO recentemente. Por que não? Por que eu não vou comprar uma empresa que fez um IPO recente? Porque eu não tenho como saber qual é a direção que o preço vai tomar. Né? O IPO, a oferta pública inicial, né? ela pode não ser, pode não ter sido calculado de forma correta, pode ser, vamos dizer assim, né, que nem a gente fala no churrasco, essa carne está muito salgada, né? O banco de investimento que preparou a empresa para fazer a sua abertura de capital vai colocar no documento a maior parte das coisas boas, né? E talvez menospreze algumas coisas ruins ou não dê tanta ênfase, porque tu imagina se tu vai fazer uma oferta pública de um lixo, né? No meio sem, né? Não tem sem noção, né? Tu escrever só coisa ruim e dizer, ó, pessoal, querem comprar essa ação. Então, é praticamente óbvio, né, que o book de oferta vai ter mais informações boas do que informações ruins, né? E o resultado da oferta é que é o mais importante, é ver se o mercado realmente, né, concordou com aquilo que estava escrito.
Então, assim, o preço da oferta é uma aposta, não deixa de ser uma aposta. E aí, como a gente não tem informação nenhuma da empresa, porque ela vai se tornar pública, né? Então, antigamente ela não era pública, a gente não tinha, não que seja pública, aberta, né? As informações financeiras públicas, né? Não a empresa se tornar pública. Então, o IPO é uma caixa preta, né? É uma caixa preta, ali pode ter ouro, como pode ter, sei lá, morcego, aranha, né? Então, a gente tem que esperar um pouco, né? E aí, vocês que assinam a planilha HDSS devem ter visto que em algumas ações que são recomendadas pelas corretoras, nós temos N/A, né? No resultado ali dos trades e no trade atual e até na própria sinalização do algoritmo. O que é o N/A? Não temos a menor noção, ou seja, não tem como medir, né? Não se aplica, né? O N/A significa não se aplica. Não se aplica porque é impossível determinar a tendência de uma ação que fez o IPO recente. Nós temos que esperar o mercado conhecer ela, né? Geralmente isso demora de 10 a 15 semanas, e só depois de 10 a 15 semanas é que a gente pode ter uma ideia do comportamento da ação, né? E da volatilidade, o mais importante é isso, a volatilidade da ação na bolsa, que é um pouco do risco, né? Em resumo, então, a filosofia Trend Following consiste em operar no mercado de ações de forma reativa. Em lugar de tentar prever em que direção irá o mercado, os trend followers reagem aos movimentos do mercado e não se estressam tentando prever sua direção ou duração. Então, basicamente, a gente vai esperar o mercado se movimentar, né? Primeiro ele vai desenhar qual é a tendência, tá? Desenhada a tendência, não do mercado, mas da ação em si, que a gente já escolheu pelos fundamentos. Então, vejam que existe uma primeira filtragem, que é a filtragem pelos fundamentos. Depois da filtragem pelos fundamentos, a gente analisa qual é a tendência primária, que é a tendência inercial do papel. Uma vez identificada a tendência primária, tá? A gente entra na ação quando o algoritmo disser que está seguro, pode entrar, que agora nós temos uma tendência definida, né? Existe um movimento inercial apontando para cima e não para baixo, e a gente permanece nesse movimento, analisando de 3 em 3 meses o resultado, o desempenho da empresa, né? Para ver se daqui a pouco ela não piora, né? Porque ela pode, uma empresa lucrativa pode deixar de ser lucrativa, né? De um trimestre para o outro, né? E aí, se ela perder a tendência, o algoritmo vai dizer para a gente sair. Tudo bem, nós vamos encerrar a posição e aí vamos olhar para a ação. Vem cá, por que perdeu a tendência de alta? O que houve? Ah, ela reportou prejuízo. Ih, as coisas estão ruins. Ah, ela está diminuindo de tamanho. Ih, ela recebeu um processo judicial. Ah, ela não sei. Então, se as coisas começam a ficar ruins, a gente simplesmente substitui ela, né? Não olha mais para ela e pronto, vamos partir para outra, certo? Então, o nosso livro-texto, ou o livro que tem a filosofia Trend Following, lembrando que essa filosofia não foi desenvolvida no Brasil e nem criada por ninguém aqui, né? Ela já existe pelo menos desde 1990, lá nos Estados Unidos. O maior, vamos dizer assim, fã, né, dessa teoria é o Michael Covel. O Michael Covel tem vários conteúdos sobre Trend Following. Quando a gente tiver oportunidade, eu vou passar alguns cases para vocês dele, inclusive nas mentorias, em um vídeo onde ele faz
a explicação jogando dados, né, de por que a filosofia, por que a estratégia de trend following funciona, é muito interessante. E para o Brasil nós temos essa capa, que é muito parecida, né? Ela está aqui, ó. Aí, né? Então nós temos aí o livro texto da filosofia trend following. Eu recomendo que vocês adquiram, né? Porque é muito bom, uma leitura muito agradável, tem ali vários exemplos. Mas eu já vou adiantar que neste livro ele ensina a filosofia trend following pura, vamos dizer assim, que é aonde começou, né? Que foi com o mercado futuro, mercado de commodities, né? Na Bolsa de Chicago, e um dos traders mais famosos que utilizavam ela foi o Jesse Livermore, né? Então tem até um livro dele que é Reminiscências de um Especulador Financeiro, que eu recomendo também. E o livro em si não é o método TFA, tá? Que fique bem claro, porque o método TFA ele envolve a parcela de análise fundamentalista que nós não temos nesse livro, tá? Então, vamos lá. Esse aí é o Richard Dawkins, é o pai da filosofia trend following. Ele foi economista, ele formado pela Universidade de Yale, né? Então, assim, tinha muito conhecimento, mas na época que ele começou a analisar tendências, não existiam computadores, não existiam calculadoras, então ele usava apenas os gráficos, né? Desenhava com lápis e papel. Mas ele não era burro, né? Ele trabalhou para o Pentágono como decifrador de códigos de guerra e só criou o seu fundo de investimento aos 65 anos. Tá? Então, aí, ó, ele é o pai da filosofia, pelo menos historicamente é o primeiro trader famoso que utilizava a filosofia e criou, inclusive, um indicador técnico chamado canais de Dawkins, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? As principais diretrizes de Dawkins. Não se preocupe com a opinião pública. Mesmo que ela esteja correta, pode demorar para causar uma movimentação nos preços. Então, isso aqui é interessante. O que acontece no nosso dia a dia pode não se refletir na Bolsa. E o que acontece na Bolsa pode não se refletir no dia a dia. Então, é interessante vocês desvincularem, né, os fatos e os acontecimentos recentes do mercado financeiro. Tá? Apesar de que isso estou falando em position, tá? Porque o day trader ele precisa, como a gente viu nas outras aulas, ele precisa saber a temperatura do mercado, né? Ele precisa saber qual é o sentimento, para que lado vai o mercado, se ele vai fazer uma operação comprada ou vendida, se ele vai fazer um long short, se ele vai apostar a favor ou contra o dólar, por exemplo, né? Esse aqui é o principal, é um dos principais, uma das principais premissas da filosofia trend following. Limite os prejuízos e expanda os lucros, que é exatamente diferente do que a gente faz, né? Ou, vamos dizer assim, o que os investidores novatos fazem, né? Porque esse é um viés cognitivo, e quem identificou isso foi o Kahneman e Tversky, tá? Nós temos um viés cognitivo. Qual é esse viés cognitivo? Nós não queremos realizar o prejuízo, a gente fica na esperança de que o mercado volte, para que a gente volte ao 0 a 0. Então, a gente fica aguardando mais um pouco e o prejuízo vai crescendo cada vez mais, né? E o lucro não, quando a gente tem um lucro, seja ele de R$500, de R$1.000, pá, tu quer vender para realizar o lucro o mais rápido possível, né? Porque tu não quer
ter o receio de devolver aquele lucro. Infelizmente, este é um problema nosso, mental, né, cognitivo, que nós temos que trabalhar. Porque para ganhar dinheiro na bolsa, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Nós temos que cortar os prejuízos o mais rápido possível, né, no momento que a ação perdeu a tendência de alta, tendência primária de alta, e o sistema disse para ir embora, eu não posso dar uma segunda chance, né? Eu tenho que sair, porque se eu não sair, eu vou perder mais do que eu já perdi. E quando é para ficar posicionado, é para ficar posicionado, não é para realizar lucros, enquanto a tendência de alta não terminar, né? Prefira a posição comprada, em termos percentuais, é a que dá maior retorno absoluto. Então, o Richard Dawkins ele nunca gostava de operar na ponta vendida, né? Até porque os prejuízos são ilimitados, né? Muitas vezes as pessoas que fazem operações a termo, operações alugam ações para vender, elas acabam perdendo mais dinheiro do que tinham aplicado na corretora. Então é muito arriscado isso, né? O certo mesmo para quem está começando e talvez para o resto da vida é permanecer na ponta compradora, tá? Até porque para baixo, o máximo que vai, que a gente viu, né, do início até o fim, 99%, você vai ter que iniciar uma nova operação para, né, para fazer mais um trade, vamos dizer assim, de 90%. E para cima você tem o céu é o limite, né? 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000%. Então nós vimos aí lojas Renner 1500%, foi um exemplo, né, que foi passado. Então, ao assumir uma posição, ordens de preço são permissíveis. Ao fechar uma posição, use ordem a mercado, né? Então perceba o seguinte: se na hora da correria, se tiver que cair fora, se tiver que vender uma ação, vende a mercado, né? Eu sempre digo, tem que sair, sai no leilão de abertura de segunda-feira. Ah, professor, como é que eu faço para sair no leilão de abertura de segunda-feira? Coloca o preço de fechamento de sexta, um pouquinho menor, porque mesmo que o leilão, né, abra com gap de alta, se tu botou um preço menor, aquela tua ordem vai ser executada, porque tem pessoas comprando na abertura por preços maiores, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer que uma ação fechou a R$10 na sexta-feira, né? No final do pregão de sexta-feira, e aí o algoritmo, a planilha H10S lá, o método TFA em si, sinalizou saída, que você deve vender essas ações, né, na segunda-feira. Bom, você pode colocar para vender a R$ 9,90, 10 centavos, 1% abaixo do preço de fechamento de sexta, né? E aí, se sexta-feira abrir a 11, você vai ter vendido a 11. Tá? Agora, o que não pode é você botar, vou botar R$12, e aí segunda-feira ela abre a 10 e cai para 9, 8, 7, e aquela sua oferta lá de 11, né, não foi realizada e você acabou não saindo na hora que deveria sair, que é quando a ação perdeu a tendência de alta. Tá? Isso eu estou falando para investidores iniciantes, ok? Para quem já opera, para quem já faz day trade, não tem problema fazer alguma estratégia de saída mais agressiva, vamos dizer assim, esperar a primeira hora do pregão, né, que geralmente é a mais volátil. O mercado americano demora sempre um pouco mais que o mercado brasileiro para abrir, e aí nós temos ali a primeira hora um pouco com maior volatilidade. Tem gente que gosta de colocar a ordem de venda quando fecha a mínima de 60 minutos, né, quando perde a mínima de 60 minutos. Então, por exemplo, vamos dizer que segunda-feira a ação começou a subir, porque ela tinha caído muito na semana passada,
e aí você coloca a ordem de venda quando o preço da ação perder a mínima de 60 minutos. Se ela tiver na segunda-feira em tendência de alta, você vai vender num preço bem melhor do que o preço de abertura de segunda-feira, né? Então, mas isso já é uma estratégia, né, para um trader mais avançado, né? Alguns pontos de reflexão. Os seguidores de tendência não têm sorte. Eles estão preparados para o inesperado. Ainda bem que a gente não tem sorte, porque a sorte é inimiga, né? Porque ela te ajuda quando ela está presente, mas ela não avisa quando ela vai embora, como eu já falei. Seguidores de tendência aceitam o que o mercado tem a oferecer, não precisam prever o futuro. Então, assim, para que lado vai a ação, para que lado vai o mercado, amanhã, semana que vem, não faço a menor ideia, mas a gente não precisa disso para se dar bem no mercado, tá? Tu não precisa saber para que lado vai. Claro que tu precisa saber se a empresa que tu está comprando a ação é lucrativa e rentável. Isso tu precisa saber, né? Como é que estão os fundamentos daquela ação. Uma vez conhecida a empresa, se ela entrou em tendência de alta, permanece com ela enquanto a tendência de alta existir. É só isso. Ganhar dinheiro requer que você seja capaz de viver com a volatilidade e aceitá-la. Então, como eu falei para vocês, quem coloca dinheiro no mercado financeiro não tem mais aquele dinheiro paradinho, exato, e tem uma margem de segurança aí de 25% para cima e 25% para baixo, né? E se a gente usar o método TFA, sabendo escolher as melhores empresas e fazendo uma carteira diversificada, montando uma carteira diversificada e cuidando dela semanalmente, eu aposto para vocês que essa volatilidade aí vai fazer com que o seu capital, né, entre em tendência de alta e você obtenha uma rentabilidade aí muito boa, tá? Precisa correr o risco. Então, veja bem, mas professor, eu vou comprar as ações na segunda-feira e não vou mais olhar durante a semana inteira. Isso aí. Não. Olhar você até pode olhar, mas você não pode nem comprar mais e nem vender mais. Por quê? Porque o sistema, o método TFA é assim. As operações são semanais, de acordo com os sinais do método, tá? do algoritmo H10S. Então, a gente tem que esperar o algoritmo nos dar a sinalização de que nós temos que sair de uma posição para executar a ação de substituição daquela ação, tá? Vocês lembram das aulas anteriores? Acho que foi a última aula do lado certo do mercado, onde vocês tinham que escolher entre a ação A e a ação B. Olha aí, ó, né? Então, quem escolheu a ação que estava caindo ganhou aqui uma vaga na primeira classe deste avião, né? O que vocês preferem? Agora fica muito mais fácil, né, de entender o que vocês estavam comprando, né, na hora que vocês escolheram uma ação que estava caindo ali. Então, o segredo do trend following é gerenciamento do dinheiro e, ao mesmo tempo, gerenciamento de risco. Mas o mais importante é esse aí, ó, obter ganhos consistentes e repetidos, ganhar mais do que perder, mas esta premissa não é a mais importante, mas ela é importante ao mesmo tempo, né? Eu digo para vocês que uma análise fundamentalista bem feita é muito difícil o backtest de uma ação apresentar mais trades errados do que certos. O que quer dizer isso? Se tu pega uma ação, né, lucrativa e rentável, uma empresa boa, bem gerida, bem administrada, né, de um setor que não tenha muita volatilidade, você vai ter ali 55%, 60% de acertos, no mínimo, tá? Contra 40% de erros, de trades que deram errados.
Só que aí onde é que a filosofia trend following funciona? Quando o trade dá certo, a gente ganha muito. E quando ele dá errado, a gente perde pouco. Então, olha que interessante. Ganhar mais do que perder, né? Quando perder, ter disciplina para perder pouco. Tu tem que ter a disciplina de realizar o prejuízo. Quando ganhar, ser corajoso para deixar o lucro crescer. Então, é aquela velha história. Está subindo? Não mexe. Por que eu vou mexer em time que está ganhando? Né? Por isso que o método TFA é como se fosse a pessoa fica calma, ela fica tranquila. Por quê? Porque o sistema está dizendo que é para ficar, então eu vou ficar, né? Imagina, é difícil investir na bolsa porque tu tem que conversar com as pessoas, tem que pedir opinião. Vem cá, né? Tu pega um amigo teu, o que tu acha da empresa tal? Tu acha que eu devo comprar Magazine Luiza ou Via Varejo? O que tu acha? Tu acha que é melhor a Lojas Marisa ou Lojas Renner? Né? Então, assim, tu fica dependente da opinião de terceiros. Não, no método TFA, tu tem a resposta para essas perguntas. Né? Inclusive, saber qual é a melhor pelos fundamentos. A gente faz uma seleção pelos fundamentos. Né? Então, o juramento de todo um seguidor de tendência é o seguinte: nunca vou tentar prever a direção ou a duração de uma tendência. Tá? Então, eu vou ganhar tanto por mês, né? Eu não posso ter objetivos específicos que nem um day trader, né? O day trader ele tem o stop loss específico, stop gain específico, tem métricas de risco, tem métricas de volume e quantidade. Nós aqui não temos essas métricas. Por quê? Porque a gente não vai nunca tentar prever para que lado vai a ação e nem durante quanto tempo ela vai ficar naquela direção, né? Por exemplo, inclusive tem empresas boas que perdem a TFA, perdem a tendência fundamentada de alta e demoram mais de 6 meses para voltar. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar assim, poxa, 6 meses e a empresa não voltou em tendência de alta, alguma coisa está errada, né? Vamos olhar os fundamentos, vamos ver o que estão comentando sobre ela, vamos ver o que a administração está reportando, né? O trader ele vai aceitar o miolo da tendência, até porque a gente nunca vai conseguir comprar no menor preço e vender no maior. Isso praticamente não existe, a não ser que tu tenha visto isso acontecer e aí tu volta, né, do futuro, tu volta e executa as operações, né? Que antes dela parar de cair e começar a subir, ninguém sabe quando que ela vai parar de cair, né? Então a gente nunca vai conseguir comprar ou vender nas extremidades de uma tendência. Vou cortar os prejuízos o mais rápido possível e deixar os lucros crescerem. O juramento, pessoal. Tá? Ao infinito e além. Olha aí, ó. O miolo da tendência. Então, olha, percebam aqui que nós temos um exemplo aqui, tá? De uma ação que está caindo, está em tendência de baixa. Aí ela faz um movimento de consolidação e aí ela entra numa tendência de alta, tá? E aí a gente vai permanecer comprado até ela perder essa tendência de alta. Claro que nós não vamos comprar aqui e nem vender aqui, né? Porque isso é impossível. A gente nunca saberia que este seria o último topo sem ela ter, né, sem ela ter perdido este canal de alta, né? Então, percebam aqui que a gente vai ficar no miolo, nesse miolo aqui da tendência, tá? Para ser um trend follower, você precisa aceitar entradas e saídas atrasadas, tá? Então a gente vai entrar e aí depois tu não pode se arrepender, né? Tipo, tu vai entrar numa ação a R$15, mas 2 semanas atrás ela estava 8, 10, sim, mas ela estava caindo há 2 semanas atrás. Agora que ela está subindo é hora de entrar, então paciência,
preço dela é 15, vamos entrar 15. Ah, mas pô, podia ter entrado a 8. Não, não podia, estava caindo. Percebam que é difícil isso. Ah, nós vamos entrar e pagar o preço que tiver que pagar, mas pelo menos a gente vai estar mais tranquilo. Tá? Controlar a ganância e a ansiedade. Por quê? Porque é só seguir o sistema. Só seguir o sistema. Não vou ficar ansioso, né? Ter convicção e disciplina para guardar e executar somente os sinais do trade system. Ok? Nós vamos ver o que é um trade system daqui a pouco. Aceitar passar posicionado por longos períodos, meses ou até anos. Gente, quando a gente acerta, é horrível. Por quê? Porque a gente não precisa fazer nada. Tu ganha dinheiro sem fazer nada. Sem precisar mexer na carteira. Quando tu acerta a mão, tu não precisa mexer muito na carteira. Né? Se vocês estão acompanhando a carteira TFA, por exemplo, nós tivemos aí 2 mudanças já de blue chip, né? Desde o que foi o início da carteira, foi 19 de abril. Mas as small caps que nós compramos desde 19 de abril, né, recomendadas pela Casa de Análise e Recomendações da ATO, elas não perderam a tendência de alta ainda. Então, por que eu vou mexer? Por que eu vou sair? Por que eu vou movimentar a carteira e ter custos, né, taxas, emolumentos, se ela está em tendência, se as ações estão em tendência de alta, né? Inclusive as small caps, elas estão descolando já do índice das small caps. A carteira TFA Small tá voando, né? A blue chip está um pouco mais atrasada, mas logo, logo ela vai disparar e vai descolar do índice Bovespa. Entender que as acumulações podem gerar uma sequência de perdas. Então, percebam o seguinte, uma ação que não entra em tendência de alta é uma ação que está em acumulação, né? Ela está andando de lado, está em consolidação, em acumulação, e aí talvez aí seja interessante fazer uma substituição, né? Quando você percebe que você estava em dúvida entre 2 ações, uma ainda não iniciou uma tendência de alta e a outra já iniciou. Então, daqui a pouco, né, substitui por um tempo. É interessante, porque a primeira premissa, um dos princípios da filosofia Trend Following é que a ação precisa estar em tendência de alta. Se a ação não estiver em tendência de alta, a gente não tem como, né, ganhar com a venda das ações. E o mais importante também, né, não operar contra a tendência. Como eu falei para vocês, tem muito day trader que faz isso, né, que opera no contrapé, vamos dizer assim, na volta do mercado, né? O mercado sobe, daqui a pouco ele sobe demais e aí né, é operação de inverter. Inclusive os day traders eles têm um botão de inverter a posição, né? Que significa que se o cara está comprado, ele além de zerar as posições compradas, ele faz uma nova operação vendida, né? Então ele inverte a sua aposta, né? Sua posição na ação. Este é um livro muito interessante sobre trade system, sobre operar na bolsa de forma racional e lógica, tá? E aí o Malheiros nos passou algumas regras bem interessantes. Uma delas é essa aí, ó. Construir um trade system é como construir uma casa. Primeiro é preciso ter um bom alicerce para depois se preocupar com a decoração e otimização. Então, o método TFA em si, qual é o alicerce? Surfar tendências fundamentadas de alta, né? Então, nós temos um alicerce. Qual é o alicerce? A tendência tem que ser fundamentada, então eu tenho que filtrar as ações, pegar as ações mais lucrativas e rentáveis e mais promissoras, verificar quais estão em tendência de alta e surfar estas tendências de alta. Tá? Eu preciso de um indicador que me diga
que me sinalize o início dessa tendência e o encerramento dessa tendência, né? E analisar estatisticamente, através de backtest, o comportamento da volatilidade da ação frente às métricas deste indicador técnico, né? O que é um trade system? É um sistema mecânico de operação totalmente objetivo, lógico e racional. Então, para que a gente retire as emoções da bolsa, nós temos que ter um sistema. Tá? Um algoritmo é um conjunto de instruções para a execução de um determinado procedimento, e sua aplicação pode ser feita por um computador ou por um ser humano. No nosso caso, nós vamos fazer as operações, e não vai ser um algoritmo automático, não vai ser um sistema automático de investimento, porque nós só precisamos tomar a decisão no final de semana e executar esta decisão tomada na segunda-feira de manhã. Então, por que eu vou gastar dinheiro tendo um robô para fazer isso para mim, se eu posso fazer, né? Ocupa 15 minutos do meu tempo, 15 minutos por semana do meu tempo. Benefícios de um trade system: reduzir o improviso e o efeito das emoções. Como eu falei, a gente vai apenas precisar da disciplina para tomar as decisões que o sistema apontou. Testar no passado ideias futuras de operação. Então, eu vejo se a ação que eu quero comprar tem aderência ao método, né? Se realmente a volatilidade da ação se a ação ela tem uma volatilidade comportada, né, suficiente, que não faça com que a posição comprada fique muito arriscada, né? Eu posso avaliar e adequar a estratégia aos meus objetivos, então eu posso aumentar ou diminuir o risco. Percebam que a parametrização do algoritmo HDSS é uma coisa que eu desenvolvi. Na verdade, eu encontrei o algoritmo HDSS e testei ele com vários outros, tá? Porque tu precisa ter um sistema que funcione para a maior parte dos ativos, principalmente para os ativos de empresas, né, lucrativas e rentáveis, e que te dê uma margem de segurança, uma relação risco e retorno saudável no longo prazo, né? Possibilidade de melhorar a relação risco-retorno. Então, percebam o seguinte: o H10S, antes da crise do subprime, ele era H8S, tá? E ele acabou virando H10S. Na próxima aula vocês vão saber por quê. Mas porque depois da crise do subprime, todas as bolsas mundiais tiveram um aumento na volatilidade de todos os papéis, e aí necessitou um pouco mais de afastamento do mercado, né, do que era feito antes. Executar de forma automática as operações de compra e venda. Isso nós não vamos fazer. Como eu falei, quem faz isso são algoritmos para day trader, né? São operações até de swing, que a pessoa coloca o robô e o robô executa as operações, mas não existe essa necessidade para nós. Então, o trade system tem que ser complexo, simples ou complexo, professor? Não é a complexidade do trade system que fará ele ser melhor do que outro, tá? Se você quer seguir a tendência, você precisa enxergar o consenso de mercado. A complexidade só serve para garantir o emprego de analistas de sistemas e programadores. Então, assim, não tentem achar que só porque é simples ele não funciona, porque realmente ele funciona, porque ele é de fácil entendimento, né? Então, a simplicidade não significa que existam coisas melhores. Não existem. Pode ter certeza que eu já testei. Mas, por enquanto, o algoritmo H10S é o melhor. Se existir algum outro algoritmo com desempenho melhor, a gente substitui e faz aí um novo curso do método TFA para vocês, né?
regras básicas de um trade system, regra de entrada, né? Então, tu precisa ter uma sinalização, e essa sinalização, além de dizer que você deve entrar, né, você deve comprar aquelas ações, ela deve te dizer a que preço você deve comprar, né? Então, vamos dizer, o preço limite. Olha, o máximo que você pode pagar é tanto. No nosso caso, no método TFA, a gente usa o preço limite, o preço de abertura da segunda-feira, né? Da próxima segunda-feira, que vem depois da sinalização da planilha HDSS, do algoritmo. Tá? Regra de saída. Então, quando que eu tenho que sair e a que preço sair? No nosso caso, os reportes de trades que a gente passa e o que a gente recomenda para os investidores iniciantes é que também faça saída na segunda-feira, né, ao preço de abertura, leilão de abertura de segunda-feira, ou a um preço melhor do que esse, né? Então, se o cara é um pouco mais experiente em bolsa, talvez ele consiga aguardar um pouquinho, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem que vender uma ação na segunda-feira, e ela é uma blue chip, tá? A blue chip, ela se movimenta muito de acordo com indicadores macroeconômicos, né? E principalmente o mercado financeiro americano. Então, você precisa vender ações, né, da Petrobras, por exemplo, né? Deu saída, você está comprado em ações da Petrobras. Aí você verifica que o petróleo Brent, né, o preço do barril do petróleo está disparando de madrugada. A Bolsa Americana está subindo, as ações petrolíferas estão subindo. Você não precisa vender no leilão de abertura. Você pode aguardar, né, o preço subir um pouquinho mais e sair numa situação melhor durante a segunda-feira. Ou durante até a semana, talvez. Né? Se o preço do petróleo entrou em tendência de alta, mesmo que a ação tenha dado saída, uma regra que alguns alunos usam é colocar sempre, eu vou sair quando perder a mínima de um determinado dia daquela semana. Então, se a ação está com, vamos dizer assim, um repique, né? Porque se ela perdeu a tendência de alta primária, é porque ela caiu bastante semana passada. Mas aí, nesta semana, ela pode dar um repique segunda, terça e quarta. E aí você saiu na segunda, você perdeu esse repique de segunda, terça e quarta. Então, daqui a pouco, você pode colocar uma estratégia de sair quando perder a mínima de um determinado dia dessa semana. Isso é uma estratégia um pouco mais complexa, um pouco mais avançada e um pouco mais arriscada, mas é interessante, né? Outra informação que precisa ter no Trade System: como é que vai ser o stop loss, né? Vai existir alguma regra? Vai existir alguma regra fixa, percentual, de valores? A perda de um suporte, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Usar stop gain, sim ou não, né? A filosofia Trent Folin, ela não recomenda que se use nenhum stop gain, né? Mas, como eu falei, quem faz day trade geralmente tem um target, né? Um objetivo de remuneração diária, né? Aqui no nosso caso a gente não vai ter. Eu vou otimizar o sistema para operar uma ação só, né? Ou vai ser uma carteira? Vou usar em vários ativos ou vou usar só em um? É para funcionar mais com blue chips, só em blue chips, só em small caps, né? Então, é isso que a gente tem que definir, né? O método TFA a gente pode usar tanto em blue chips quanto em small caps. Mas o que diferencia, e vocês vão ver nas próximas aulas, vai ser quais são os indicadores fundamentalistas que a gente usa para cada um, né, para cada tipo de ação. Agora, mais especificamente, características de um trade system seguidor de tendências. O gráfico no período semanal, né, estratégia de position, que é a que tem a volatilidade mais segura, a de menos volatilidade errática, né? De menor possibilidade de manipulação, né?
Número de trades adequado ao perfil do investidor. Então, por exemplo, para quem é profissional liberal, é empresário, é executivo, é muito bom o método TFA, porque você analisa, você cuida da sua carteira uma vez por semana e faz os ajustes necessários também uma vez por semana apenas, né? Percentual alto de trades vencedores, então ganhar mais do que perder, né? Daqui a pouco você, de cada 5 trades, ter 3 vencedores e 2 perdedores é interessante. Funcionar bem com as melhores empresas, né? Então, assim, tem que funcionar nas tendências de alta, que é o nosso objetivo. Baixo índice drawdown, depois eu vou explicar um pouco mais sobre o que é esse índice drawdown nas próximas aulas, que já aí nós já vamos para a parte estatística do método. Mas resumindo aqui, é o máximo de queda temporária no patrimônio do investidor. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais e você começou a investir com 10 mil e hoje você está com 100. Só que no meio do caminho, quando você estava com 50 mil, você caiu 20%. Você caiu para 40%. Né? De 50 caiu para 40%, então o drawdown, o máximo drawdown foi 20%. Né? Rentabilidade proporcional ao risco. Então, você precisa... Como a gente vai estar exposto à volatilidade semanal, né, nós temos que ter... O nosso target é a remuneração, né, o retorno a essa exposição semanal. E agora o mais importante, que eu acho que justifica a filosofia Trend Following, né, finalzinho da aula de hoje, já está bem demorada essa aula, né? Ter esperança matemática positiva. O que significa esperança matemática positiva? Significa a resposta daquele princípio, quando ganhar, ganhar muito, e quando perder, perder pouco. Tá? Porque percebam o seguinte, se eu fizer um cara e coroa, e quando der cara, ganhar R$1, quando der coroa, perder R$1, eu tenho 50% de chance. Né? Vamos tirar aqui as possibilidades absurdas da moeda desaparecer, ficar girando no ar e não cair, ou cair de pé, né? Vamos dizer, sempre tem aluno que diz, e se a moeda cair de pé, ela tem probabilidade de cair de pé, né? Principalmente se você estiver fazendo isso em cima de uma caixa de areia de gato, né? Mas imagine que todas essas opções absurdas não existam, então tu tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa, né? Então a esperança matemática aqui é nula. Por quê? Porque se você jogar 2.000 vezes a moeda, você vai ter 1.000 menos 1.000. Você vai ter metade das vezes ela deu cara, metade deu coroa, tá? E você não ganhou nada. Agora, a gente consegue mudar essa esperança matemática positiva fazendo o seguinte, que quando perder, eu vou perder R$1, mas quando ganhar, eu vou ganhar R$2 ao invés de 1. Tá? O que acontece? A gente não mexe com a probabilidade, porque a probabilidade é da natureza, né? A moeda só tem 2 faces, então tu tem 50% de probabilidade de dar cara e 50% de dar coroa. Só que aí o que acontece? Eu passo a ter uma esperança matemática positiva de 50 centavos. O que significa isso? Para cada jogada que eu dou, eu tenho a esperança de ganhar 50 centavos. Isso, depois de 2.000 lances de moeda, significa, né, que eu vou ter R$1.000 no bolso. Eu vou ter ganho R$1.000. Por quê? Porque se eu ganhar 2, aqui eu vou ganhar 1.000 menos 500. É isso, né? Então, se forem 2.000 lances, tá? Eu vou ter 50%. Vou ter R$1.000 de lucro.
certo? Então, é isso. E se tudo der errado, olha aí, ó, né? Se tudo der errado e a ação que tinha entrado em tendência de alta começar a cair, o que eu faço? Corto os pulsos, me jogo pela janela, tomo uma caixa de remédios? Não. Lembre-se que você possui uma estratégia de saída. Então, o que acontece? Muitas vezes, no início da tendência de alta, a ação ela teve um esforço para sair de um andar de lado, e esse esforço muitas vezes deixa ela cansada, né? Deixa ela estressada. E aí, no início, ela demora para decolar. Mas não se preocupem, a gente tem uma estratégia de saída. Qual é a estratégia de saída? Se realmente ela não entrar em tendência de alta, né, ela vai, em algum momento, iniciar a tendência de baixa. E no momento que ela iniciar a tendência de baixa, a gente cai fora. Né? Certo, pessoal? Então, esta foi a aula sobre a filosofia Trend Following. Espero que vocês tenham gostado. Né? A próxima aula vai ser bem mais, acho eu, divertida, porque a gente vai revelar o algoritmo HDSS, né, o método TFA, e vamos fazer aqui um desafio, né? Nós vamos mostrar a comparação de resultados do método TFA contra dois outros indicadores rastreadores de tendência, parametrizados também, né? 2 trade systems, um deles do pai da filosofia Trend Following, né? O Richard Donker, e depois disso a gente avança aí no nosso curso, né? Com as aulas de estatística e análise fundamentalista, ok? Não deixem de anotar as dúvidas para depois, nas mentorias, a gente conversar e sanar todas elas. Um abraço, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.